Filho de Flor de Lis diz: sofri lavagem cerebral. O braço direito do pastor Anderson do Carmo, Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, diz que tentou alertar o pastor, seu pai afetivo, sobre a tentativa de emboscá-lo, mas que o pai não teria lhe dado crédito. Para o pastor, segundo Misael, era Deus no céu e Flor de Lis na terra. Aliás, esta constatação foi feita também pelo diretor do filme de Flor de Lis. Na primeira entrevista, após Flor de Lis virar ré pelo assassinato de Anderson do Carmo, o vereador Misael, seu filho e ex-braço direito, diz acreditar que foi manipulado e que passou por uma lavagem cerebral na casa da deputada. Misael chegou à casa de Flor de Lis aos 12 anos e, assim como a pastora, veio da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, acreditando estar fazendo certo. O então adolescente ia ajudando com as crianças, pegando doações nas ruas. Me envolvi. Eu não percebia que havia essa manipulação. Fui criado tendo uma gratidão por tudo que ela tinha feito por mim. Eu fazia tudo para agradá-la, disse Misael ao G1. O vereador, que era tesoureiro das igrejas, braço direito do pastor Anderson, passou a ser alvo de acusações da mãe e relata ainda que tentou alertar Anderson sobre o envolvimento de Flor de Lis em um plano para matá-lo, porém sem sucesso. Ele estava cego, era Deus no céu e ela na terra, resumiu o vereador. Desde o assassinato, Misael não teve mais contato algum com Flor de Lis. O rompimento, após ter acusado a parlamentar de ser mentora intelectual da morte do pastor Anderson, fez com que Misael se reaproximasse da família biológica dele, com a qual havia perdido contato há 3 décadas, o que, segundo ele, lhe estaria fazendo muito bem. Na época, a deputada federal Flor de Lis disse estar desconhecendo o comportamento do filho em uma entrevista a um telejornal do SBT. Na entrevista, a parlamentar afirmou que seu filho Lucas dos Santos de Souza, acusado da morte do pastor Anderson do Carmo, relatou em carta que Misael teria lhe oferecido um emprego e um carro em troca de um susto em Anderson, de quem estaria sentindo muita raiva. Eu quero que a carta que veio à minha mão seja investigada. É isso que eu quero, afirmou a deputada. A parlamentar relatou que enviou várias mensagens a Misael após o crime a partir de seu celular, que hoje está com os agentes da Delegacia de Homicídios. Ela pretendia marcar uma conversa com o filho, que informou por meio da mulher que estava sem condição de falar. Ele não podia estar fugindo de uma conversa tete-a-tete comigo, disse Flor de Lis, que também se defendeu das acusações de envenenamento do marido. É só pegar os exames do hospital, disse. Isso aí é uma grande mentira. Misael, por sua vez, relatou que desde o seu depoimento na delegacia, ela, Flor de Lis, não teria aceitado seu posicionamento e que isso gerou uma separação natural. Desde então, nunca mais tive contato com ela, disse. O vereador disse que a mãe tentou acusá-lo por ele não a ter defendido. Eu disse o que sabia e deixei meu celular na delegacia. Os que estão do lado dela, sem dúvida, não dizem a verdade. O jornal o Globo perguntou a Misael. Ninguém da casa avisou ao pastor de uma forma mais enfática que havia um plano para matá-lo? Sim, eu cheguei a falar com ele sobre isso. Foi até mesmo ele que me procurou, porque descobriu que havia essa trama macabra, mas ele não levou a sério. Cheguei a falar com ele a possibilidade dela estar envolvida, mas ele não acreditava. Ele estava cego, era Deus no céu e ela na terra. O pastor amava muito Flor de Lis. A deputada federal acusa o filho de ter desviado uma quantia de R$2 milhões das igrejas. Misael diz que os valores têm de ser apurados. A igreja tinha um escritório de contabilidade que fazia esse trabalho contábil. Eram 8 igrejas e um caixa único. Havia um sistema financeiro no qual era tudo contabilizado. Tinha relatórios mensais que eu entregava para minha mãe e meu pai em reuniões quinzenalmente. Mas um caixa único para 8 empresas não é coisa muito comum, é? Ou não deveria ser, pelo menos. Bom, a deputada alega que só tomou consciência desta parte financeira da igreja após a morte do pastor, enquanto o filho rebate dizendo ser improcedente a acusação e salientou que o pastor Anderson tratava esse assunto dos gastos publicamente em vídeos que fazia. Isso não procede, ela tinha conhecimento porque eu passava os relatórios para ela e tínhamos reuniões, valores das obras, tudo era sempre discutido com a minha mãe também. E ele, Anderson, tratava esse assunto muito publicamente, em vídeos que fazia. A igreja vivia uma situação financeira difícil.
mesmo antes da morte dele, por causa das obras que estavam sendo feitas. Como última declaração, o filho afetivo de Flor de Lis e Anderson, braço direito do pai nas finanças, tesoureiro das igrejas, diz crer que a justiça será feita. Acredito que lá no fundo do coração, ela, minha mãe, se arrependa do que fez. Ele era a engrenagem central da família. Ela não demonstra esse arrependimento em atitudes, mas quando coloca a cabeça no travesseiro deve pensar: o que fiz da minha vida? Destruiu tudo. Todo aquele castelo foi construído, carreira, política, cantora gospel, o próprio Ministério Flor de Lis. Tudo acabou. Aquela história acabou. Me dediquei quase 30 anos da minha vida. Não me arrependo. Fiz com prazer e carinho, mas é triste ver algo pelo que você se dedicou tanto acabar por ganância, poder e dinheiro. Na primeira entrevista após Flor de Lis virar ré pelo assassinato, o vereador diz acreditar que foi manipulado e passou por uma lavagem cerebral na casa da deputada. Misael era tesoureiro das igrejas e passou a ser alvo de acusações da mãe.